A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Estou aqui comprometido, para fazer o nosso segundo vídeo, o cristão e a política. Esse vídeo em específico, eu quero falar da onde que surgiu a expressão esquerda e direita. Às vezes, é algo que a gente está ouvindo muito aí ultimamente, mas o importante é que você sabe da onde que surgiu isso. Porque essa expressão esquerda e direita, por detrás, tem toda uma ideologia que eu quero transmitir para você hoje, algumas informações para que você possa pensar sobre o assunto, amém? O fato é que, então, ano de 1789, final do século XVIII, a Revolução Francesa estava no seu turbilhão. Havia um governo absolutista que estava em declínio, muitas pessoas insatisfeitas com esse governo, que era basicamente 3 estados. O primeiro estado, a nobreza; segundo estado, o clero; e o terceiro estado, a burguesia. Sendo que dentro da burguesia existia a burguesia alta, as pessoas muito ricas, e a burguesia baixa, que eram camponeses, trabalhadores, que queriam participar mais das decisões do governo ali. O fato é que eles se reuniram no lugar, conseguiram fazer uma assembleia para definir os rumos da França. E do lado esquerdo reuniu um grupo chamado Jacobinos. Do lado esquerdo. Esse grupo de pessoas eram pessoas que queriam a revolução total. Eles pegavam em armas, eles eram radicais, e eles queriam matar todo o primeiro estado, que era a nobreza, queriam matar o segundo estado, que era o clero, e até mesmo a burguesia alta. Eles queriam aniquilar todo mundo e fazer um novo mundo. Isso é muito perigoso. Essa é a ideologia jacobina, daqueles que se reuniram do lado esquerdo dessa assembleia. E do lado direito você tem os girondinos, pessoas que também queriam a revolução, queriam a transformação, Eram pessoas mais conservadoras. Ali então a maioria desse grupo, os girondinos, era composta de pessoas da burguesia alta. E aí então, o mais importante então é que você entenda a ideia de cada grupo, porque isso define o partidarismo, o esquerdismo. Porque, irmãos, todas as pessoas que são muito radicais na sua ideia, ela vai cometer muitos erros. Então, eu aqui nesse vídeo, eu não quero falar quem está certo e quem está errado. Eu quero te dar informações, porque essas bases, da onde surgiu esquerda e direita, elas existem até os dias de hoje. Então, do lado esquerdo, os jacobinos, tinha o seu líder revolucionário chamado Maximilien Robespierre. Só para você ter uma ideia, esse camarada diz o seguinte: virtude sem terror é funesta, terror sem virtude é ineficaz, terror não é nada mais do que a imediata, severa e inflexível justiça. Olha que perigoso isso. Olha para você ver como é uma ideia perigosa. Ao lado do líder da Revolução, de Robespierre, havia um homem chamado José Inácio Guillotin. E olha onde eu quero chegar. Então o líder da Revolução ficou pensando uma maneira de trazer terror, de trazer medo às pessoas, para que as ideias dele pudessem ser implementadas. E foi nesse momento que então José Inácio, que era um médico, inventou a guilhotina. Daí veio o nome guilhotina. É o sobrenome desse médico chamado José Inácio Guillotin. E essa guilhotina, então, ela foi colocada em praça pública, onde todos que eram contrários à revolução, eles matavam, decapitavam. E a ideia deles era decapitar o primeiro estado do governo absolutista, que era então as pessoas, os reis, a família dos reis, era as pessoas que estavam
fazendo parte da nobreza. Ele queria matar todo mundo. Queria matar o segundo estado, que era o clero, os líderes da igreja. E eles queriam matar a burguesia alta, né? Os ricos, as pessoas que eram influentes. Por quê? Esses 3 grupos de pessoas eram contra essa revolução. E essa revolução, a base do que eles acreditavam, você precisa saber. Olha o que eles pensavam, olha o que eles pregavam, né? Qual que era a ideia deles? E isso define uma ideologia. Eles pensavam que a razão, né, a inteligência humana, ela era capaz de permitir ao homem reformar toda a ideia de vida social e o perfil de um novo planejamento, né? Um novo planejamento teórico, ideológico e político. Eles queriam acabar com toda a história que a humanidade já tinha vivido e viver uma nova história. A partir daquilo que eles pensavam, definir o rumo da história. Isso é muito perigoso. Do lado direito, os girondinos, e você tem aqui a figura então de Edmundo Burke, é uma pessoa muito importante. Ele nem era francês, na verdade ele era irlandês, mas ele tinha participado já da Revolução na Inglaterra e nos Estados Unidos. E ele tinha percebido o que é que funciona e o que não funciona. E ele tinha muito receio do que esse grupo, os jacobinos, poderiam fazer se eles assumissem o poder. Então ele antecipou algo que no futuro bem próximo aconteceu. Porque quando os jacobinos assumiram o poder, foi um ano de terror na França. A história mostra uns anos de terror na França. Esse Edmundo Burke, ele tentou antecipar isso. E o que ele dizia contra essa ideia, né, dos jacobinos de acabar com o que passou e construir um novo mundo daqui para frente? Ele dizia o seguinte: não temos a capacidade de começar do zero a experiência e fazermos parte de uma nova experiência sem preservar o que já vivemos, a cultura que vivemos. Devemos respeitar os que vieram antes de nós. Não podemos destruir as nossas tradições. Então ele tentava combater essa ideia dos jacobinos, e ele fazia parte desse grupo que se sentou à direita, que era o grupo dos girondinos. Eram pessoas mais conservadoras. Eles queriam uma renovação, mas não na ideia dessa revolução, né, sanguinária. E aí, meu querido, surge a expressão esquerda e direita. Do lado esquerdo, os revolucionários, os jacobinos, e do lado direito, os conservadores, né, os girondinos, ok? Beijo no seu coração, espero ter esclarecido um pouquinho da origem da expressão esquerda e direita.